Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É com grande alegria que estamos mais uma vez aqui para a nossa atividade Saber Sentir. Nós iremos fazer a prece para que possamos iniciar mais uma programação do canal Amador Espírita, essa alegria de podermos compartilhar um pouquinho de reflexão e de meditação. Então vamos procurar a figura de Jesus, o Divino Amigo, rogando a Ele que em sua bondade, em seu amor, nos abençoe, trazendo aos nossos corações a paz que precisamos, a fim de que possamos continuar caminhando nas lutas necessárias, abençoando a vida e sendo abençoado por ela nas oportunidades de crescimento. Obrigado, Senhor. Fica conosco, hoje, agora e sempre, assim seja. Então vamos dar sequência à nossa atividade com o livro Rumo Certo, edição da FEB, psicografia de Chico Xavier, autoria espiritual de Emmanuel, o mentor querido do Chico. Hoje, o capítulo é o número 17, intitulado Companheiros Distanciados. Então ele vai nos explicar aqui como é que a gente faz, né? Como é que a gente se comporta diante, né, dos companheiros que se distanciam, daquelas pessoas que de alguma maneira se mostram mais distantes do trabalho. Então vamos lá. Quando este ou aquele companheiro se nos distancia, deixando-nos a sós na seara do bem, habitualmente a nossa reação inicial é de choque e desagrado. Parece que é uma coisa pessoal. A gente fica estranho, né? Sente aquela coisa, nossa. Talvez até por uma ponta de sentimento de culpa, achando que nós somos responsáveis, né, pela decisão do outro, quando isso não é verdade, né? A decisão de cada um é de cada um. Cada um deve saber quando, por que e se deve permanecer vinculado ao trabalho, né, especialmente ao trabalho na seara do Cristo. É muito natural que alguém se distancie, né, deixando-nos muitas vezes a sós, né? Não que não tenham outros irmãos, a sós no sentido assim de não estar ali mais aquele coração querido, né, que nos ajudava, nos apoiava também, nos apoiávamos uns dos outros ali. O Chico teve uma experiência dessa, né? Nós sabemos bem da, do afastamento, do distanciamento do Valdo Vieira, né? Que deixou o trabalho, e o Chico continuou o trabalho sozinho, sem, sem amaldiçoar ninguém, sem criticar ninguém, sem fazer qualquer alarde negativo sobre qualquer aspecto. Recordamos para logo os votos em comum, as atividades partilhadas, as esperanças e os sonhos das horas primeiras. Talvez o Emmanuel tenha escrito, né, realmente esse texto para confortar o Chico, né, também. Não sei aqui a época, né, se coincidiu a época tal, mas ele fala muito aqui, realmente, os dois, né, o livro foi escrito então em 1971, né. Então a gente percebe aqui que a gente começa a recordar esses votos, né, que a gente tinha em comum, as atividades partilhadas, as esperanças, os sonhos das primeiras horas, né, quando o trabalho foi ali instituído, juntos, né, assumimos ali juntos, aquele grupo, aquelas pessoas, né, empenhando seus sentimentos, empenhando sua vontade, né, e a gente fala, bom, juntos vamos, né, junto agora a gente vai fazer, né, tal. Aí, de repente, aquele que era o companheiro aí de jornada recua, né, talvez abandona mesmo, né. E aí, o que que vai acontecer, né? O que que nós fazemos? Então, lembrando que é natural que a gente comece a recordar aqueles primeiros compromissos, né? Estou me lembrando bem lá da Casa de Madou, quando iniciamos lá, né? Quando começamos o trabalho, um grupo de companheiros, um se apoiando no outro, inseguros quanto, não quanto à doutrina, né? Mas inseguros quanto à capacidade, né? De criar um trabalho, de dar sequência nesse trabalho, de dar continuidade, assim, com
com certa, um certo respeito, né? Tudo aquilo. Será que a gente vai dar conta, né, disso? E esse ano a Casa de Maria Dolores completa 24 anos de existência, né? Então, ou seja, de alguma maneira, né, do nosso jeito, né? Sem, claro, desrespeitar a doutrina e procurando vivê-la da melhor maneira possível, nós acabamos dando conta, né, até aqui. Já vamos para 24 anos de casa, né, um grupo muito afetivo, muito amoroso, dentro dos princípios ali esposados pela benfeitora, que é o conhecimento e o amor, estamos ali na caminhada. Mas tivemos amigos queridos, né, corações que ficaram pelo caminho, foram deixando a tarefa, tal. Muito natural, né? Temos que respeitar, é respeitoso isso. Ninguém tem o direito de impor nada a ninguém, e ninguém é menos ou mais por ficar ou por ir embora, né? Fazemos as nossas vidas, é a nossa escolha, é a nossa decisão. Entretanto, embora devamos resguardar intacto o amor por eles, não é o sentimento negativo de amargor ou censura que a vida espera de nós outros, nessas circunstâncias, né? Então, ou seja, nós devemos manter o mesmo amor, né, por essas pessoas, respeitando-as nas suas decisões, os seus direitos, né, de partirem, de irem, né? De nossa parte, combater o quê? O sentimento negativo, o amargor, a censura, né? É isso que a vida espera de nós. Não censuremos ninguém. Né? Nunca julguemos, nunca censuremos ninguém, porque cada um tem suas razões e essas razões são muito próprias. E é natural que a gente fique agastado no sentido, muitas vezes, de ficar tentando encontrar onde foi que nós erramos, será que a gente fez alguma coisa que não foi devido, tal. Mas ouvi de Maria Dolores uma vez, a benfeitora, dizendo que cada um toma as decisões que toma por razões muito próprias, não pelos motivos que muitas vezes apresenta. Então, é decisão de cada um, com todo e profundo respeito, com todo carinho, com todo amor que nós mantemos e nutrimos pelas pessoas que partiram, que deixaram a casa. Não pela desencarnação, né? Claro. Aqueles que deixaram em vida, encarnados, né? Foram se afastando. Natural e respeitosa deve ser a nossa decisão. E o mesmo amor, né? Amar, continuar tendo bons olhos para com a pessoa. É preciso entendê-los e acatá-los, antes de tudo. Sim, sem dúvida. Precisamos entender as razões de cada um, como gostaríamos que fossem entendidas também as nossas. Né? Cada um que escolhe, que sabe o seu caminho, sua decisão. Então a gente não tem nenhuma condição de medir, né, as resistências, medir aquilo que porventura levou a pessoa a deixar. Pode ser que a pessoa se agastou, ela tem alguma dificuldade conosco, com os demais irmãos, com a casa, e não soube administrar isso, e ela então recuou. Pode ser que seja por motivos muito particulares, né, porque não quis mais, não encontrou mais razão para prosseguir, seja qual for o motivo, seja qual for. Saibamos acatar esse motivo, respeitar, antes de tudo. Lembrá-los do bem que nos fizeram, das luzes que acenderam. Então, ou seja, tendo a oportunidade, dizer que eles sempre foram para nós companheiros muito apropriados, né, muito queridos dentro do trabalho, né, apropriados ao trabalho e queridos do nosso coração. Né? Então, lembrar isso, né, que nos fizeram muito bem, porque tempo que a pessoa dedicou o seu sentimento, dedicou a sua atenção, ele foi um tempo dedicado ao nosso coração. Então a pessoa passa a ter, a partir daquele instante, então deixa de ser para nós o companheiro querido, a pessoa querida, e vira então um inimigo, um adversário? De jeito nenhum. Não podemos ver assim. E ante a ausência, considerar as possíveis razões que a ditaram. Então pode haver razões, né? Possíveis razões que, como nós estamos comentando agora, especulando, levaram a pessoa a esse entendimento, a essa decisão, a essa escolha de caminhada. Então, a gente pode tentar entender
Mas como já dissemos aqui acima, né, nós jamais devemos guardar qualquer amargor, guardar qualquer censura, né, em relação à pessoa ou às pessoas. Então vamos ver aqui as possíveis razões, né? Este se viu defrontado por obstáculos que não logrou vencer. Ou seja, a pessoa encontrou um obstáculo, não conseguiu vencer esse obstáculo, seja dentro do próprio grupo, seja na sua vida particular. Ela não conseguiu vencer aquele obstáculo. Aquele entrou a experimentar enfermidade complexa. Alguém ficou doente e dentro da doença não pôde também contribuir mais, estar ali como é importante estarmos. O outro não achou em si a força necessária para garantir a própria esperança. E outro ainda passou imperceptivelmente a faixas de obsessão ocultas. Então, há muitas coisas, né? Seja a pessoa vai deixando entrar num pessimismo muito grande, perde a esperança e não acha mais interessante continuar trabalhando. E o outro passou, inclusive, às faixas da obsessão. Nós não tomamos cuidados, né, nós trabalhadores, dentro da nossa limitação e pequenez, mesmo assim, encontramos os adversários diretamente nossos e também os adversários da doutrina, que podem, de alguma maneira, querer nos afastar, nos desanimar, né, nos desanimar daquela oportunidade de trabalho, colocando desânimo em nossa vida, fazendo a gente ficar prevenido, né, contra isso, contra aquilo. Então é importante que a gente pense um pouquinho sobre isso. Toda vez que a gente se sinta assim um pouco crítico, né, censurando as coisas, uma coisa é a gente ver enganos e erros e conversar para contribuir. Outra coisa é apenas criticar, né? Alguém muitas vezes chega e diz assim: "Ah, tá tudo errado aqui". Como diz um amigo querido uma vez: "Não, não tá tudo errado. Alguma coisa não vai bem, mas tudo não está errado, porque senão, como o trabalho está de pé?". Mas a obsessão faz muitas vezes a pessoa enxergar assim, que está tudo errado. Até porque a, a sua conveniência não foi atendida, né? Aquele desejo que a pessoa queria de alguma coisa, podendo ou não podendo, não foi atendido. E ela então, caindo nas malhas, né, do melindre que a obsessão traz, a pessoa pode afastar-se. E até mesmo ter apelos lá fora, né? Os obsessores também, os nossos particulares ou da doutrina, começam a nos levar lá para fora com outros atrativos que faz com que a gente veja como mais importantes do que o trabalho espiritual para as nossas vidas. E se integramos determinada equipe de trabalho, como condenar os companheiros doentes ou acidentados em serviço? É isso que a gente aprende, né? Condenar? Não, não é assim. Pelo contrário, seja qual for o motivo, seja qual for a opinião, devemos ter um sentimento de fraternidade por todos. Imaginemos se o médico, por exemplo, fosse ficar horrorizado com o problema do doente. Ele não ajudaria ele, né? Óbvio. Ele não teria condição de fazer aquilo que tem que fazer. Um cirurgião que atendesse alguém que foi acidentado, que está todo estropiado, né, todo quebrado, cortado, e ele vai ter que limpar e abrir a pessoa, e vai suturar, e vai fazer aquela coisa. Se ele ficasse horrorizado com essa visão, o que ele faria? Não ajudaria, né, não contribuiria para salvar a vida daquela pessoa. Então, como condenar então os companheiros doentes ou acidentados em serviço, né? A pessoa se acidentou moralmente, né? Ela deixou, ela saiu e foi embora procurar seu canto, né? Sua vida. Então, como é que a gente vai fazer isso? Claro que, em se verificando isso, nos cabe o dever de entregá-los a organizações capazes de restaurá-los e continuar trabalhando, substituindo-os quanto nos seja possível a empresa em andamento. Então, seja o que for, a gente, se esse problema, esse afastamento foi
dentro do próprio grupo, dentro da própria equipe de trabalho, a gente pode colocar aquela pessoa para receber ajuda, para receber auxílio espiritual, para receber o que ela precisa, e providenciar logo alguém ou alguma coisa para dar sequência àquilo que nós precisamos, né, e devemos fazer, né? Mas não devemos parar o trabalho, né? Allan Kardec coloca isso na revista Espírita, eu não me recordo o ano agora, assim que me lembrar, posso falar aqui, onde ele diz que ele não tinha, principalmente para aquelas pessoas que saem rebeladas, né, às vezes criticando, bravas, né, ele dizia que ele não tinha tempo para ir atrás dessas pessoas, porque ele tinha que se ocupar com aqueles que ficaram, com aqueles que estavam no trabalho, porque senão também aquelas pessoas iriam impor exigências para voltar, condições para voltar. E ele então teria que ficar refém dessas exigências e condições, quando ele também era, era subordinado às mesmas regras que ele ali colocou para a Sociedade Espírita de Paris, para aquele trabalho que ele desenvolvia, né? Então também havia dissidentes, pessoas que deixavam, né, que iam embora, tal. Mas tudo bem. Às vezes saem criticando, como também saem, né, às vezes de uma instituição, a pessoa sai criticando, sai falando mal, sai, mas não tem problema. São nossos irmãos, podem estar equivocados. Nós podemos ter a culpa também, porque depende de alguma coisa que a gente fez e ele não soube relevar, não soube lidar com aquela dificuldade. Mas nós continuamos, prossigamos no trabalho, né? Para que a gente consiga realizar o melhor que a gente pode, também corrigindo as nossas próprias falhas. Diante dos amigos que nos deixam nas frentes de luta edificante, procuremos honrá-los, abençoá-los com os nossos melhores pensamentos de carinho e de gratidão, né? Nossa, isso é uma coisa impressionante, né? A gente não deve, de jeito nenhum, vibrar contra aqueles que nos deixaram. Não devemos fazer isso. Já tivemos experiências assim também. E o nosso coração ficou muito agitado, muito aflito. Aqui confidenciando aos irmãos, irmãos que nos deixaram, né? E a gente fica perguntando, fala, puxa vida, será que a gente fez alguma coisa que não foi boa, que levou a pessoa a essa decisão? Porque alguns falam, mas alguns também não falam, né? Alguns, as razões não são razões, né? Como ele mesmo falou aqui. São razões da pessoa, mas não são razões aplicáveis ao trabalho que ela estava desenvolvendo, porque a gente está numa disciplina de trabalho, todos devemos respeitar essa disciplina. Não querermos impor alguma coisa, impor uma tarefa, impor uma ideia, e porque essa ideia não foi aceita, então a gente abandona o trabalho. Não, essas coisas não são aceitáveis, né? Mas nós não precisamos vibrar contra ninguém, contra a pessoa, né? Contra aqueles que, de alguma maneira, não encontraram uma boa saída para os seus conflitos e suas dificuldades, né? Uma pessoa às vezes chega na direção da casa, junto do grupo, e diz que quer colocar uma prática, por exemplo, que não é compatível, né, com os princípios da doutrina espírita. A princípio, a pessoa na cabecinha dela, sem muitas vezes um pouquinho de profundidade, né, de estudo, embora nós também não sejamos expert em nada, mas se estudamos a obra básica, já temos um discernimento para saber o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, e às vezes as pessoas querem colocar é, é, atividades que não são compatíveis com os princípios esposados pela doutrina espírita, ou pelos princípios do bom senso, da boa razão. Então, precisamos pensar. Então, naturalmente, essas pessoas podem melindrar, se recuar, mas qualquer um que seja, né, como ele diz aqui, seja qual for as razões, a gente deve honrar essas pessoas, abençoando elas. Que você seja feliz, meu irmão, naquilo que você for fazer. Que Deus te abençoe e que você consiga, né, fazer o que você precisa fazer em algum lugar. Tendo pensamentos, ele fala de carinho e de gratidão, agradecendo pela pessoa ter participado por aquele tempo da vida conosco na casa e no grupo. Então, isso é uma coisa que nós podemos fazer, para a gente poder, então, abraçá-los com muito carinho, com muito amor. Reconhecendo, acima de tudo, que nos achamos todos submetidos à sabedoria e à misericórdia do Senhor. Compete-nos a obrigação de compreender-nos e auxiliar-nos uns aos outros, em qualquer circunstância, na certeza
de que o Senhor nos permite a mudança de atividade quando assim desejamos. Então, olha só. Então, todos precisamos da misericórdia divina. É a mesma misericórdia que nós devemos exercer para com aqueles que não pensam como nós, aqueles que não sentem como nós, aqueles que não olham as coisas como nós estamos olhando, né? E no sentido aí, não, muitas vezes não olham nem como o grupo está olhando, né? Todas aquelas pessoas do grupo ali estão olhando para uma direção, a pessoa está olhando para outra, e ela queria que todo mundo olhasse para lá, mas não é a direção correta, a direção é mesmo para cá. Mas Jesus não usa de misericórdia também nos momentos dos nossos enganos, das nossas falhas, também nós devemos usar a mesma misericórdia, a mesma compaixão, o mesmo amor para com todos, sabendo que Jesus permite a mudança nossa, quando e assim desejarmos. Quantas coisas nós mudamos na nossa vida e Deus nos permite, Jesus também. Quantas coisas mudamos no próprio trabalho e o Senhor não vem dizer para a gente: olha, eu gostaria que você fizesse de outro jeito que é melhor. Né? Não, nós continuamos ali e mudamos e fazemos e os Espíritos continuam apoiando desde que a gente esteja praticando o bem, fazendo dentro dos princípios esposados, né, pela abençoada doutrina, e nós vamos caminhando juntos aí, né? E, e já nos achamos credenciados para colaborar com Ele na, nas construções do Evangelho. Será que nós já não estamos, como ele diz aqui, já não estamos credenciados por Jesus para trabalhar pelo seu Evangelho? Né? Se nós temos um dia de Evangelho, já conseguimos consolar uma dor, conseguimos falar uma palavra para alguém. Então a gente tem condições, com tantas vezes que refletimos, tantas vezes que meditamos, que falamos do Evangelho. Então, na hora da prática, temos condições de colaborar com Jesus, apoiando aquele companheiro, né? Apoiando aquele coração querido. Né? Isso se verifica a fim de que aprendamos na escola da experiência a servi-lo na obra de redenção e aperfeiçoamento do mundo, sempre mais e melhor. Olha só como então nos é apresentado, né? Então, nós já estamos na condição de aprendizes, né? Na experiência de servir, apesar de aprendizes, servir Jesus na obra da redenção e aperfeiçoamento do mundo, sempre mais e melhor. Então, é assim que nós devemos nos comportar na obra de Jesus, como ele se comporta perante nós. Ele nos ajuda. Quantas vezes cometemos equívocos e ele está conosco, ele nos ajuda, nos estimula, né? O amor de Jesus chega até nós todos os dias, todo momento. Então vamos então, nesse momento, emanar um pensamento amoroso para todos aqueles que de alguma maneira se ausentaram da nossa presença, do nosso grupo de trabalho, da nossa vida, com escolhas particulares. Pensemos neles, entregando-lhes um ramalhete de flores, flores perfumadas, flores belas, que faz com que todos possam sentir o seu perfume e nós também sentimos o seu perfume. Então, nesse momento, sentindo a vibração amorosa de Jesus que nos abençoa, sentindo o seu abraço caloroso e amigo, sentindo a sua paz que inunda as nossas almas, sentindo a alegria que o nosso coração experimenta por podermos pensar nele, sentirmos a sua vibração amorosa, terna e doce. Fiquemos com esta vibração impregnada em nosso coração. E nesse instante desejamos também que todos aqueles que se foram, deixando as equipes em que compomos um trabalho, também se sintam impregnados dessa vibração e desse amor. E assim queremos dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.